E aí, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe, você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um vídeo diferente. Por quê? Se você acompanhou o canal mês passado ou retrasado, você deve ter visto a minha resenha de Os Reis do Wild, que é uma das fantasias que eu, nossa, achei muito divertida. É uma fantasia que eu conheci, né, pelos booktubers americanos, eles falam super bem, eu resolvi dar uma chance. A trama lançou recentemente aqui no Brasil, né, Os Reis do Wild, e foi uma surpresa muito positiva. Eu li em inglês, né, então eu li The Kings of the Wild, que tá aqui, Kings of the Wild, e foi muito curioso, porque eu sempre soube que o Nicholas Emery, o autor, ele fez, antes de começar a ler, né, eu sabia já que o Nicholas Emery, ele faz meio que uma analogia com as bandas atuais. Então, tipo, por exemplo, o nosso protagonista, o Clay Cooper, ele fez parte de uma banda super famosa. Uma banda seria um grupo de mercenários na história. E ele faz meio que uma analogia a como que esses mercenários, essas bandas de mercenários viram, tipo, superstar, como as bandas na nossa realidade, né? Bandas de música mesmo. Então, inclusive, a série se chama The Band, a série dos livros, mas cada livro é independente. Mas o grupo se chama The Band, que seriam meio que as bandas, assim, né? E é muito curioso, porque eu até falo na resenha que chega um momento que você começa a ver muita relação com as bandas da nossa realidade ali. Então eu comecei a ler, aí eu falei, nossa, esse nome, eu conheço esse nome, eu conheço essa banda. Eu conheço um cantor famoso com esse nome. Eu conheço uma marca de instrumento musical. Então, tipo, tem muitas referências musicais dentro desse livro que o Nicholas Emery colocou ali na história, principalmente de bandas e instrumentos famosos da década de 70 e 80. Tem muita coisa mesmo. Eu vou passar cada um deles sem spoilers, porque tem algumas coisas que tem spoiler, eu não vou falar. Mas as que não tem spoilers eu vou falar pra vocês. É muita coisa. Tem muito artista famoso. E como eu li em inglês, eu vou falar os termos em inglês que eu reconheci. Mas às vezes você lê em português, ou você quer ler em português, e tem algumas coisas traduzidas que não fazem tanto sentido. E eu não tenho certeza se foi efetivamente traduzido ou eles mantiveram, né, a escrita em inglês. E o curioso é que eu fui reconhecendo. E aí eu pesquisei na internet, será que alguém meio que compilou, né, todas as relações? E tinha no Reddit, tinha um comentário do próprio Nicholas Emery falando todas as referências que ele usou no livro, pelo menos grande parte delas, trazer elas aqui pra vocês de uma forma sem spoiler. Então vamos lá, vamos começar com o nosso protagonista, né, o Clay Cooper. Clay Cooper, uma das grandes características dele é que ele tem um escudo muito robusto, muito forte, que ele dá o nome de Blackheart. E ele dá o nome de Blackheart, ou Coração Negro, em português se traduziu na versão brasileira, é referente a uma banda da Joan Jett, que era Joan Jett and the Blackhearts. Outra coisa que eu achei muito curiosa, e essa eu matei mesmo, é que o Clay Cooper, o apelido dele na banda é Slow Hand. E Slow Hand é uma referência a um álbum do Eric Clapton. Inclusive o Eric Clapton acaba adquirindo esse apelido de Slow Hand durante a carreira dele. Outro ponto é o nosso antagonista. Nosso antagonista é o Last Leaf, que eu não sei se traduziu em português, mas se traduziu na versão brasileira seria a última folha, uma coisa assim do tipo. Só que a descrição dele é meio que ele tem olhos diferentes e ele tem uma estrutura própria que foi baseada no David Bowie. Inclusive o Nicholas Emery fala, se você pesquisar Teen White Duke, que é acho que é um álbum do David Bowie da década de 70, é mais ou menos como que ele imagina o Last Leaf. Eu coloquei aqui para vocês. Outra coisa curiosa é que a cidade em que o Clay mora chama Coverdale. Isso aí eu também matei. Que Coverdale é o nome do cantor que fez parte do Deep Purple depois que o Ian Gillan saiu. E depois ele começou o White Snake. Então David Coverdale, então a cidade de Coverdale foi inspirada no David Coverdale. Chega um momento que tem uns bandoleiros ali com a cara toda pintada de branco com algumas formas específicas, que é uma referência à banda Kiss. A história, né, que os mercenários são tidos como bandas, e essas bandas têm como bandas da nossa realidade empresários. E um desses empresários da banda Saga, que é do nosso protagonista, o empresário se chama Calorek. E ele foi criado baseado em Peter Grant, que foi o empresário do Led Zeppelin.
Um dos nossos protagonistas tem o Clay Cooper e tem o Golden Gabe. E o Golden Gabe foi baseado em Peter Gabriel. Outro integrante do Saga é o Moog, que é o nosso feiticeiro. E Moog é uma referência a uma marca de sintetizadores. E ainda falando sobre o Moog, a história do Moog, né, ele meio que ele tem um interesse específico na negritude, né? Não sei como é que é em português, na podridão, eu não sei como é que eles traduziram isso, mas é que é meio que uma doença, e é uma doença degenerativa que atingiu o esposo dele, o marido do Moog. Só que o nome do marido é Freddie, que morreu com essa doença degenerativa, que é uma referência ao Freddie Mercury. Essa é uma das mais óbvias que tem na história, que quando eles encontram um kobold é meio que um lagarto de duas pernas, sei lá, é meio que um lagartão que anda, e o nome dele é Fender, que foi tirado da marca de guitarras tão famosas, né, Fender. Aí um dos nossos heróis da história é o Ganelon, que ele tem um machado, e esse machado se chama Syrinx, que é referente a uma música do Rush na ópera espacial chamada 2112. É uma música chamada The Priest of Syrinx. Então o Nicholas Amy pegou Syrinx e colocou no nome do machado do Ganelon. A história, em algum momento, eles encontram um Etin. Eu não sei como é que é em português, mas Etin é meio que aqueles monstrengos grandes, imensos, de duas cabeças, assim, que se conversam muito. E uma das cabeças é Gag e a outra Dane, se eu não me engano. E foi baseada em dois irmãos famosos de uma banda chamada Allman Brothers, que é o Greg e o Duane Allman, os dois. Aí tem um momento que o Clay, ele faz uma referência de tipo, pô, eu tô aqui, parece que eu tô nas nuvens sem uma porta pra bater. Que ele faz uma referência à música do Bob Dylan chamada Knocking on Heaven's Door. E aí tem uma arena chamada Maladan Stone Garden, que é uma referência ao lugar super famoso de shows aqui dos Estados Unidos, que é o Madison Square Garden. Para finalizar as referências, sem spoilers para vocês, tem uma personagem que se chama Sabata, e que é realmente uma referência a Black Sabbath. Pegou o Saba, colocou no feminino e virou Sabata, que é o nome de um personagem desse livro. E aí o Nicholas Ames, ele fala que, tipo, puta, tem incontáveis referências musicais, tem algumas coisas que são pouquinhas, tem umas coisas que ele se inspirou bastante. E é uma das diversões do livro. Então, se você quer ver a resenha do livro que eu fiz, pode clicar no card aqui em cima. E se quiser comprar, o link tá na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.